Senhor, lá no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 1, e a gente vai ler até o versículo de número 7. Nós vamos ler a carta escrita à igreja de Éfeso. Amém, amados? Num contexto que é conhecido como as cartas para as 7 igrejas da Ásia, não é? E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre essa igreja, algumas características, e procurar aplicar isso na nossa vida individual, visto que somos parte do corpo de Cristo, e também de uma forma coletiva, porque somos, a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus certamente nos mostrará coisas a serem celebradas, porque já existem, mas talvez o Espírito mostre coisas que precisam ser trabalhadas, conquistadas, e por isso vamos clamar a Deus, porque o nosso intuito, amados, é como igreja, é buscarmos, aquela característica maravilhosa, uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja sem mácula, sem ruga, que de uma forma espiritual tem que ser buscada. Apesar das nossas falhas e limitações, a igreja é constituída por pessoas, homens, eu e você, cheios de falhas, cheios de limitação, mas Jesus está trabalhando através do seu Espírito para forjar uma igreja santa. Amém, amados? Deus trabalha para formar uma igreja que seja fiel representante, fiel depositária de Deus aqui na terra. Amém, amados? Que os outros, que o homem, que o mundo nos olhe e enxergue Cristo. Amém, amados? Quando o Senhor olhar para as nossas vidas, que veja Deus, que veja Cristo, que veja um reflexo nítido das expressões mais tremendas de Deus. E para isso nós temos que aprender. Amém? É para isso que a gente está aqui. Então a palavra do Senhor, lá no capítulo 2, todos abriram, mesmo assentados, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar a homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amados, até aí. Pai, usa a minha vida agora, a tua palavra está lida, Senhor, foi lida, e ela já libera, Senhor, por si, ó Deus, os ensinamentos, ela já libera, Senhor, o poder de Deus. Pai, por isso eu te peço, transforma tudo isso, ó Deus, em coisas consistentes, um conteúdo, ó Pai amado, espiritual, que venha, Senhor, fortalecer as nossas vidas. Assim eu oro, usa a minha vida, Pai, repreende todo o mal, que a minha boca, Senhor, fale, que os meus lábios falem do Senhor, ó Deus, não sejam minhas palavras, mas seja, Senhor, do teu Espírito. Assim eu oro, no nome precioso de Jesus, colocando-me à tua disposição, em nome de Jesus. Amém, amados? Quando nós endereçamos uma carta, quando a gente manda um e-mail, quando a gente manda aí um torpedo, nós, na realidade, queremos transmitir algo que estamos sentindo, algo que precisamos dizer, ou uma informação, um convite, ou seja, uma manifestação de alguém para alguém com um conteúdo. E a palavra do Senhor aqui nos mostra, o Senhor mandando escrever 7 cartas a 7 igrejas na Ásia, cada uma, amados, com um conteúdo específico, mas que somadas todas elas, mostram, retratam fielmente as características do corpo de Cristo hoje. As 7 igrejas que foram endereçadas a lugares diferentes, como Laodiceia, Esmirna, Éfeso, Pérgamo e outras tantas, outras 7, são 7 ao
total, nelas, amados, nós encontramos substâncias, encontramos conteúdos que vão, na realidade, nos ensinar a nos comportarmos, que vão nos ensinar, como igreja, a nos manifestar neste mundo. E a palavra do Senhor, então, aqui diz especificamente a esta igreja em Éfeso, né? E essa igreja em Éfeso, amados, tem algumas características eu quero ler para você. Éfeso era a cidade mais importante da província romana de Ásia, lá da Ásia. Foi situada perto do mar Egeu. Duas estradas importantes cruzavam em Éfeso, uma seguindo a costa e a outra continuando para o interior, então passando por Laodiceia. Assim, Éfeso teve uma localização importantíssima de contato entre dois lados do Império Romano, ou seja, amados, esta era uma cidade grande, era uma cidade que estrategicamente era bem posicionada. E havia, como eu li, duas estradas importantes de tráfego intenso, de comércio, de migração, de imigração, de passagem de mercadores, de gente interessada em fazer riquezas. Então, obrigatoriamente, tinham que passar por esta cidade. E ela fala, a história fala, geograficamente, que ela tinha duas grandes estradas, uma que ia pelo litoral, essa que a gente tem mais ou menos parecida aí, não é a BR-101? Que vai cortando aí o litoral, não é isso? Uma estrada, então, que ia por fora, e outra, amados, que ia por dentro, atravessando, então, os interiores ali dessa cidade e daquela região. Amados, isso já nos ensina algo espiritual. Tudo que está posicionado, descrito na Bíblia, tem fundamento espiritual, tem cunho espiritual, e nós conseguimos tirar lições. E eu quero falar um pouco sobre essas características dessa cidade, para que você entenda. Dois caminhos, um periférico e outro central. Amados, quando Deus nos constitui como igreja, quando Deus te chama para servi-lo, quando Deus coloca em você favores, quando Deus intervém na tua história, quando Deus realiza obras da tua vida, na realidade, amados, Ele quer constituir em você um entendimento, discernimento de caminhos, queridos. Há caminhos que vão por fora da vida, outros caminhos penetram o nosso interior. Deus, queridos, através do seu Espírito, quer transformar a nossa vida no que é externo, no que é exterior. Deus quer nos corrigir, Deus quer aprumar os nossos caminhos, Deus quer consolidar uma comunhão em que eu e você, em que a igreja de Jesus Cristo ande de forma íntima, ligada a Ele, para que as nossas vidas, no que diz, as expressões exteriores, a manifestação de vida, e eu quero dizer, acerca da tua vida secular, do que você faz, do que você é, do que se realiza, de projetos de vida, Deus quer dizer para a igreja de Éfeso que está aqui hoje, Ele quer andar com você na estrada exterior da tua vida, e também Ele quer andar nessa estrada interior, que leva você a se autoconhecer, que leva você a conhecer as tuas limitações, que leva você a se autoconhecer, a ponto de abrir-se perante o Senhor e dizer: Deus, eis aqui um servo, faça em mim a tua vontade. Éfeso, amados, é uma igreja, que sabe se comportar, tanto no caminho litorâneo, nesse caminho que dá volta externa, quanto também sabe se comportar nos caminhos que levam ao interior, que projeta, Deus, no centro do teu coração. Deus te chama hoje para ser Éfeso e dizer: Senhor, anda comigo nas estratégias da minha vida, na minha busca de conhecimento, na minha busca, de riquezas, na minha busca do sucesso, na minha busca, Senhor, daquilo que vai gerar vida abundante na minha vida, mas também, Senhor, entra em mim, habita em mim, acampa-te, Senhor, no meu coração, faze morada, Senhor, no interior da minha vida, porque o Senhor quer ter íntima comunhão com você. Meu amado, minha amada, você que está projetando algo na tua vida, você que tem sonhos acerca, da tua vida profissional, da tua vida familiar, esses tais caminhos externos que eu quero dizer, chame Deus para viver com você, chame Deus para dentro dos teus projetos, convoque o Senhor, busque os conselhos do alto, e o Senhor vai enriquecer o teu coração de conhecimento, de entendimento, de discernimento, e você será o melhor profissional, você será, o melhor aluno da sua faculdade, você terá, sucesso sobre sucesso, porque Deus, Ele é um Deus que traz entendimento, Ele é um Deus que traz sabedoria. Clama a Deus, viva a tua vida externa com Deus ao teu lado, viaje, mas viaje com o Senhor.
Senhor, aleluia, contigo no teu carro. Amém, amados? E esse caminho interior é um caminho que Deus, sabe, quando chega, Ele chega com luz, Ele mostra aquilo que está oculto em nosso ser para tratamento. Igreja de Éfeso, chame ao Senhor nos caminhos interiores e exteriores da tua vida e você verá como o Senhor trará vitória sobre vitória em tua vida. Amém? Isso é andar pela fé. O justo viverá pela fé. E a palavra de Deus diz aqui que ali, Éfeso, era um lugar extremamente importante no sentido de posicionamento geográfico, estratégico. Amados, Deus nos colocou aqui porque Ele viu que essa esquina aqui é um lugar estratégico para ganharmos vidas, para que daqui emane o poder de Deus ao bairro, para que aqui seja um ponto de luzeiro de Deus, a fim de que aqueles que estão andando em trevas tenham neste lugar as suas vistas descobertas, o seu entendimento aberto acerca de Deus, do seu amor, do projeto de salvação que Ele gerou para todo homem. Amado, todas as vezes que você vem aqui, todas as vezes que você senta aqui, todas as vezes que você presta culto a Deus aqui, você está ocupando um lugar estratégico. Amém, amados? Diga assim, este lugar é estratégico para Deus. Ele quer usar este lugar para daqui emanar o poder salvífico, o poder salvador, e você tem que crer nisso. Você tem que zelar por este lugar, você tem que amar estar aqui, você tem que se sentir completamente responsável por este lugar chamado Éfeso espiritual. Amém? Glória a Deus. São algumas características daquela cidade. Alguma coisa a mais. Historiadores projetam, estudam aí acerca de números de habitantes daquela cidade naquela época. Havia algo em torno de 300 a 400 mil pessoas que moravam naquele lugar. Um lugar cheio, então, de vida, cheio, de atividade, cheio de realizações. Amados, Éfeso, na vontade de Deus, é um lugar chamado para ter movimento. Amém? Para ter movimento. A vida do crente que habita em Éfeso, a vida do crente que tem as características da igreja de Éfeso, é uma igreja que sabe o poder realizador que Deus deu nas nossas mãos para realizar. Amém? Para sermos fecundos, sermos multiplicadores. O pastor acabou de ler uma agenda aqui, Temos aqui 3 ou 4 eventos acontecendo, mas muitos outros serão realizados. E muitas vezes, amados, como igreja, nós às vezes pensamos, puxa, mas como essa agenda pode ser de alguma forma pesada, pode ser que alguém pense assim, há muitas coisas para se realizar, mas amados, Éfeso só é Éfeso quando há movimentação dentro da casa do Senhor, quando há, programações para serem realizadas. E eu te chamo a atenção neste momento, eu chamo a atenção tua, meu amado e minha amada, você é habitante deste Éfeso, você é membro deste Éfeso espiritual, que o teu coração possa estar ligado na movimentação que a igreja realiza, tudo isso tem um propósito, tudo isso, tem um planejamento, nada aqui é feito por acaso, não tem o que fazer, vamos fazer uma festa do sorvete, não tem nada que fazer, vamos botar a mulherada para conversar e chupar sorvete, não tem nada para fazer, vamos chamar os jovens para que eles fiquem lá, joga o jovem lá para dentro, larga eles lá, não, tudo isso é pensado, tudo isso é buscado no trono, tudo isso é orado, para isso se paga preço, para isso se enfrenta do inferno. Para isso, amados, nós consagramos parte da vida para que alguma coisa aconteça e se movimente aí, casa do Senhor. Éfeso é um lugar de agito. Levanta a tua mão e diga assim: Éfeso é um lugar de agito. E eu preciso agitar. Amém? Você precisa agitar, meu irmão. Você precisa participar. Você precisa vir. Você precisa se interessar. Você precisa orar por aquilo que acontece em Éfeso. Porque tudo que se realiza ali convergirá para o conhecimento de Deus, para a manifestação de Deus. A moços, moças, jovens, adultos, casados, velhos, não importa. O movimento da casa do Senhor é para causar a incrementação, a implantação do reino de Deus e seu estabelecimento em vida. E é por isso que nós estamos aqui. Amém, amado? Você tem que colocar no teu coração o seguinte: eu sou de Éfeso, eu tenho que agitar. Eu sou de Éfeso, eu tenho que fazer o meu comércio no sentido bom da palavra. Eu tenho que, colocar os meus talentos à disposição. Eu tenho que estar. A tua presença, meu amado, faz diferença. Às vezes você pensa assim: eu não vou ninguém sentir a minha falta. Meu amado, você está enganado. Tem alguns pares de olhos que em todo tempo te esperam entrar por aquela porta. E
eu vou te dizer uma coisa, quando você entra por aquela porta, aleluia, seja para o que for naquele dia, seja o que for que vai acontecer naquele dia, quando alguns olhos te veem entrando ali, você fortalece a fé, você alegra o coração, você é responsável direto por aquilo que está no coração do teu irmão, e todas as vezes que você entra por aquela porta, dizendo, eu vim, eu quero participar, eis-me aqui, você alegra o coração de pastores, você alegra o coração de presbíteros, você alegra o coração dos seus líderes, você alegra o coração de Deus. Certa vez, o Senhor me deu um entendimento acerca de anjo que fica na casa do Senhor. Sabia disso? Há anjos destacados de Deus que ficam guardando a casa do Senhor. Aleluia. E sabe, amados, naquela vez eu estava ministrando e Deus mostrou assim, 2 anjos grandes que ficavam no alto da igreja, olhando os caminhos de chegada. E quando ele via os crentes chegando para os cultos da noite, para os cultos da tarde, para os eventos da igreja, sabe, amados, lá estavam eles guardando, protegendo. Então era algo maravilhoso. E isso acontece aqui, há anjos de Deus que ficam aqui em cima, olhando, e quando lá vem, aleluia, apontando o teu carro, ou quando vem lá, o irmãozinho chegando a pé, quando chega de ônibus, não importa, há festas, há celebração no mundo espiritual, porque os anjos dizem, Senhor, aleluia, o teu povo está chegando, 2 estão virando 1, 5 estão virando 1, uma dezena está virando 1, 100 estão virando 1, aleluia, e um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, eia, vamos em frente, vamos conquistar. Aleluia, quando você começa a se preparar na tua casa, Éfeso já começa a celebrar, quando você está lá, se preparando para ir para a casa do Senhor, e ó, eu vou te dizer, quanta coisa acontece para te impedir, é ou não é? Às vezes é vizinho que bate, às vezes é cunhado que liga, às vezes é a sogra que chega de supetão, sabe? Eu vou te dizer uma coisa, nada e ninguém pode tirar você do caminho da casa do Senhor, quando se assentar no teu coração, hoje eu vou para a casa do meu Deus, pode derramar o que for nesta vida, você virá, aleluia, chegará aqui, tomará posse do teu lugar, e você fará diferença no reino de Deus. Amém? Dá um bico na sogra, manda o cunhado passear, e diga assim, eu vou para a casa do meu Deus. Vamos ensaiar, diga assim, sogra, sai daqui, cunhado, vê se te emenda, eu vou para a casa do Senhor. Amém? É assim que tem que ser. Éfeso, amados, é uma igreja, aleluia, que, sabe, de todos os lugares, do norte, do sul, do leste e oeste, chegam pessoas para ir à casa do Senhor e incrementar o reino de Deus. Você vai se lembrar disso. Amém? Louvado seja Deus. Então são características geográficas, naturais de Éfeso, mas a palavra do Senhor então começa aqui a dizer algumas coisas ligadas a esta cidade. Alguns fatos ministeriais, alguns fatos aí ligados à expansão do evangelho lá na igreja de Atos, mencionam a igreja de Éfeso. Olha que coisas maravilhosas acontecem ali, ó. Sabemos algumas coisas sobre a história da igreja em Éfeso, de outros livros do Novo Testamento. No final da sua segunda viagem, Paulo deixou Áquila e Priscila em Éfeso, onde corrigiram o entendimento incompleto de Apolo sobre o caminho do Senhor. Éfeso, amados, é um lugar que tem um casal chamado Priscila e Áquila. Um casal, amados, que labutava, que trabalhava, sabe, para que a palavra do Senhor fosse compreendida. Éfeso, amados, é um lugar onde casais leem a Bíblia juntos. Éfeso é um lugar onde os casais interagem as coisas do Senhor dentro de casa. Éfeso é um lugar, sabe, que exige a presença de Áquila de Átila e de Priscila e Áquila. Amém, amados? Éfeso é um lugar, sabe, onde se manifesta a unidade do casamento, onde marido e mulher são um só de fato, onde as intrigas, discórdias, contendas, onde as diferenças, elas são tratadas, mas na sabedoria do Senhor, sabe? E uma vez tratadas, ambos estão juntos, trabalhando na casa do Senhor. Éfeso é uma igreja que tem uma visão de casal, trabalhando. Nós temos essa visão. Saiba de uma coisa, você que é casado, nós pastores queremos ver o casal trabalhando
trabalhando na casa do Senhor, juntos, Priscila e Áquila, ensinando a palavra de Deus, Priscila e Áquila, servindo a Santa Ceia do Senhor, Priscila e Áquila, pregando a palavra do Senhor num culto, Priscila e Áquila, orando, intercedendo, sabe, na casa do Senhor. Este casal foi um casal fundamental. Eu preciso de uma Priscila, eu preciso de um Áquila, juntos, unidos, perseverando na palavra do Senhor, orando em todo o tempo, para fazer a diferença, para poder ser vaso útil na casa do Senhor. Veja, este casal ensinou, complementou os conhecimentos de Apolo, que foi um dos maiores conhecedores e pregadores da palavra de Deus naquele tempo. Foi, sabe, ministrado por este casal. Casal, levanta a mão, pega assim na mão da tua esposa, se ela está do teu lado. Se tiver, se não tiver, tudo bem. Sabe, começa a profetizar, diga assim, ó, nós como casais faremos a diferença em Éfeso. Diga isso, presbítero. Nós, aleluia, diga, pastor, em Éfeso, eu e a minha esposa faremos a diferença, aleluia, no reino de Deus, porque Deus quer usar você como homem, como marido, você como mulher, como esposa. Deus operará através desse ministério, dos casais, do homem, do departamento de homem, departamento de mulheres. Deus fará uma grande obra, amém, amados? Creia nisso em nome de Jesus. Às vezes, queridos, o casal ocupando o tempo e a vida com as coisas do Senhor, certamente que serão preenchidos vazios, carências, muitas das discussões, muitas das intrigas, sabe, das tristezas produzidas dentro de casa, desaparecerão quando você assumir essa condição de Priscila e Áquila da casa do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Olha outra coisa, ó. Diz aqui, ó, na terceira viagem, Paulo voltou para Éfeso, onde então pregou a palavra de Deus por 3 anos. Amados, na igreja de Éfeso, o que não falta, de forma absoluta nenhuma, é um pregador da palavra de Deus. Neste lugar, nunca vai faltar, não faltará, nunca faltou e nunca vai faltar alguém que esteja inspirado pelo Espírito de Deus acerca da sã doutrina e que trará a você, que dirá para você, que discursará a você as palavras do Evangelho de Jesus Cristo, as palavras e os ensinamentos, sabe, as leis espirituais de Deus. Eu profetizo e diga isso também como erguida em Éfeso. Não falta quem pregue a palavra. Amém? Você quer pregar a palavra? Se você ainda não prega, tem esse sonho, saiba, Éfeso precisa de você. Oh, glória a Deus. Deus mostrará a tua condição, Deus te chamará, sabe, Deus colocará no coração dos pastores, da liderança, mostrará o desejo do teu coração. Sabe, queridos, em Éfeso não falta quem conheça a palavra de Deus. Nós estamos na campanha de leitura da Bíblia no ano. Não sei quantos aqui começaram e já desistiram. Não sei quantos estão perseverando. Alguns até que já estão na metade da Bíblia, né? Já apressadinhos, já leram quase a metade da Bíblia. Ótimo. Mas eu sei, amados, que há talvez até aqueles que nem começaram a ler a Bíblia. Em Éfeso, amados, é inadmissível haver membros que não leiam a palavra do Senhor. É inadmissível. Estará completamente defasado, estará completamente fora de um contexto. Em Éfeso, sabe, se privilegia a palavra do Senhor. Ergue bem essa Bíblia que está aí do teu lado, sabe, diga assim, em Éfeso, se lê a Bíblia, se conhece a Bíblia, se prega a genuína palavra de Deus. Amém? Essa é a Éfeso que nós temos que conquistar. Oh, glória a Deus. E a palavra do Senhor ainda diz assim, ó, na volta da mesma viagem, passou em Mileto e se encontrou com os presbíteros de Éfeso. Aleluia. Durante os anos da prisão, Paulo escreveu a epístola aos Efésios e também deixou Timóteo em Éfeso para edificar irmãos. E aí eu quero te dizer que em Éfeso haverá sempre alguém para edificar a tua vida. Não que em Éfeso não haverá pedras de tropeço, porque pedras de tropeço, quem escandalize o Evangelho, existe em todos os lugares. Mas eu profetizo que a tua vida será uma vida de edificador. Amém? Você não será pedra de tropeço. Diga assim, eu não quero ser pedra de tropeço para o meu irmão. Amém? Mas eu quero edificar. Em Éfeso, amados, há edificadores de vida. Sabe o que é ser um edificador de vida? Sabe, queridos,
sabe, construir na alma, no coração, no espírito de um irmão, coisas espirituais. Muitas vezes, amados, chateamos irmãos. Muitas vezes somos, às vezes, sabe, desmotivadores, agentes desmotivadores. Muitas vezes, deixando então essa unção de edificador, acabamos por derrubar com mau testemunho. Muitas vezes, amados, com um mau comportamento. Muitas vezes, amados, podemos ser usados até para a vergonha de um ministério. Mas, amados, em Éfeso, sabe, nós somos chamados à atenção. E você tem que entender que Éfeso é um lugar onde brota mina, onde nasce em abundância edificadores de vida. Amém? Eu creio nisso. Sabe, gente que com um sorriso, gente que com uma palavra, gente que com uma verdade, sabe, edificará o meu coração, edificará a minha fé, edificará, sabe, a minha vida espiritual, ministerial. Eu convoco aqui, aleluia, uma geração de Timóteos, gente confiável. Em Éfeso, o Senhor manda gente confiável, gente em quem a gente pode confiar, gente que a gente pode delegar e ficar tranquilo, sabedor, aleluia, que aquela pessoa corresponderá à altura, à expectativa. Eu profetizo sobre essa igreja uma geração de Timóteo. Se você recebeu, dá um amém bem alto aí. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, para a gente falar alguma coisa aqui, em nível mais contextualizado aqui com as reprimendas, mas os elogios de Deus, o reconhecimento daquilo que em Éfeso se manifestava de forma positiva. A palavra do Senhor diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Se você observar no versículo 20 do capítulo de número 1, o versículo imediatamente anterior aí ao capítulo 2, diz assim, verso 20, capítulo 1, verso 20. Quanto ao ministério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E em Éfeso, amados, a palavra do Senhor aqui menciona a presença, aleluia, maravilhosa da estrela e do candelabro, do candeeiro. Diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Então em cima diz que as 7 estrelas representam os 7 anjos da igreja. Sabe o que significa? Sabe, amados, que a igreja de Éfeso é um lugar onde se manifesta verdadeiros pastores de vida, pastores de alma, gente, amados, que tem interesse, aleluia, em constituir no coração de vidas a manifestação do reino de Deus. Em Éfeso não falta pastor que pastoreia vidas. Em igreja de Éfeso há uma manifestação, sabe, amados, de 7 estrelas aqui significa perfeição, sabe, significa a manifestação de anjos de Deus que estão ali para ouvir Deus, para sentir Deus e para mostrar a manifestação de Deus no meio da igreja. Orem pelos seus pastores, clamem pela vida dos seus pastores, busquem conselhos com os seus pastores. Amados, a palavra de Deus diz, garante que em Éfeso se manifestará anjos que são, na realidade, aqueles que lideram o povo no rumo aos céus, rumo à vida eterna. Deus tem constituído verdadeiros e fiéis pastores na casa do Senhor. Orem pelos seus pastores, manifestem-se favoráveis aos seus pastores, busquem os sábios conselhos que Deus colocará na vida deles, porque Deus garante em Éfeso pastores conscientes dos seus deveres. Amém? E pastores, entendam uma coisa, em Éfeso, Deus vai te usar de forma tremenda e poderosa, sabe, Deus te chama de estrela, Deus te chama, sabe, pelo teu nome, Deus te constitui como referencial. Você já viu como viajantes no tempo antigo e até hoje, os que navegam em mares, aí distantes, se utilizam das estrelas para se orientar. Pastores, eu digo para você, Deus quer colocar mais luz na tua vida, Deus quer refletir mais a glória dele na tua vida, para que você seja alguém confiável das ovelhas que te cercam. Você quer receber isso hoje, pastor? Mais ainda na tua vida, eu declaro que sobre a tua vida em Éfeso se manifestará a luz do Senhor, e em teus lábios haverão sábios e profundos conselhos. Amém? Igreja, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor por isso. E a palavra de Deus garante a manifestação do candeeiro. Oh, glória a Deus, são as 7 igrejas. Queridos,
Quando Deus menciona candeeiro em Éfeso, significa que ele reconhece aquele lugar como uma genuína igreja dele, como um genuíno ajuntamento de santos que de verdade conhecem e procuram conhecer mais a Cristo. E eu louvo a Deus, queridos, porque eu sei que essa porção existe sobre esta casa. Eu creio que Deus reconhece. Na sexta-feira, quando estávamos aqui orando, no meio de uma batalha tremenda, Deus diz assim, ó: eu recebo os louvores da minha congregação. Eu reconheço nos lábios dos meus filhos o verdadeiro louvor que flui deles até mim. Deus falava aqui na sexta-feira, Deus mostrava. Então, amados, é o timbre de candelabro. Nesta casa existe um timbre de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, amados. Diariamente, mensalmente, anualmente, abrem-se, sabe, muitos lugares aí, abrem-se igrejas, se constitui ali um lugar, e infelizmente, amados, duram meses, às vezes semanas, não conseguem subsistência, sabe, queridos, porque talvez tenham começado errado, porque talvez tenham começado fora do centro da vontade de Deus, e isso eu digo para a vergonha nossa, mas eu vou te dizer, nós estamos fazendo 13 anos já é uma idade, sabe, aleluia, que comprova, que marca, que existe um timbre do Espírito de Deus, de candelabro neste lugar. Deus nos olha como candelabro dele nesta terra, amém? Isso, amados, alegra o nosso coração. Há uma constituição de Deus, há um reconhecimento de Deus, e é por isso que nós estamos há 13 anos já fazendo a obra, e vamos viver muito mais tempo fazendo a obra do Senhor, amém? Glória a Deus. E eu quero te dizer aqui, ó: conheço as tuas obras, assim também como o teu labor. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como também a tua perseverança. Amados, a igreja de Éfeso era uma igreja que reconhecidamente era laboriosa, né? Era uma igreja, amados, que trabalhava com labor. Sabe o que significa labor? É uma coisa linda. Diz assim, ó, aqui numa tradução: serviço pesado em circunstâncias difíceis. Labor. Trabalho penoso, trabalho pesado, realizado em circunstâncias extremamente difíceis. Essa é uma manifestação, uma característica daqueles que estão em Éfeso. Amados, quantos, diante de uma dificuldade ou outra, desistem, abandonam o seu serviço? Diante de circunstâncias contrárias, difíceis, abandonam o seu ministério, abandonam a sua família, abandonam o seu casamento, abandonam a criação de filhos, relaxam, soltam as rédeas, porque a situação é contrária. Mas Deus aqui mostra que em Éfeso, as circunstâncias difíceis não impediam o trabalho difícil. As circunstâncias contrárias não impediam e não conseguiam impedir aquela igreja de continuar um trabalho árduo. Essa porção está liberada sobre as nossas vidas. Poder, capacidade, força de vontade interior, convicção, fé, suficientes para continuar realizando, apesar de situações contrárias. Significa que apesar de dores, de lutas, talvez de desempregos, talvez de situações econômicas difíceis, talvez mesmo com situações contrárias dentro da família, dificuldades, doenças, o Senhor olha e te vê labutando. O Senhor olha e continua vendo você trabalhando dificilmente, arduamente. Isso é viver com labor. Aleluia. Em Éfeso há uma liberação maravilhosa, sabe, dessa característica. Alguém que diante de uma circunstância complicada e difícil, continua fazendo um trabalho pesado. Oh, glória a Deus. Trabalha debaixo de chuva, trabalha debaixo de sol, trabalha debaixo de ventanias, trabalha quando não tem vento. Oh, aleluia. Igreja que trabalha e trabalha nos diferentes aspectos da vida. Trabalha duramente na vida secular, trabalha duramente dentro de casa, sabe? Trabalha duramente na igreja, trabalha duramente na criação dos filhos, no cuidar da família, mesmo em situações difíceis. Esta porção está liberada sobre a nossa vida. Éfeso é reconhecida por alguém que consegue continuar trabalhando apesar de. Você recebe isso na tua vida? Está muito quieta a igreja. Você recebe isso na tua vida? Oh, glória a Deus.
Oh, louvado seja Deus. Outra coisa que o Senhor aqui também reconhecia, perseverança. Perseverança, apesar de oposição e de perseguição, quem é de Éfeso permanece fiel a Cristo. Perseverar, amados, é ir contra o vento contrário. É ir, amados, mesmo que o vento seja um vento opositor. Você conhece avião, não conhece? O avião, amados, é uma máquina pesada, né? Esses aviões grandes, mesmo os pequenos, são, né, aeronaves são muito pesadas. E que tem lá uma força propulsora grande para poder levantar o voo. Mas você sabe por que o avião consegue levantar um voo? Porque ele vai contra o vento. E ele aproveita o vento, queridos, que vem contra ele. E quando aquele vento passa pela barriga dele, aleluia, somada a força que ele tem de propulsão, então ele consegue erguer, ele consegue alçar voos bem altos. Louvado seja Deus. Isto é um sinônimo, isso é um símbolo de perseverança. Sabe, queridos, talvez essa semana você vá ter muitos ventos contrários para vir à igreja orar. E eu vou dizer para você, você vai ter muitos ventos contrários. Mas esses ventos contrários só vão te animar mais para vir para a casa do Senhor e orar. Na tua vida familiar você tem muitos ventos contrários. Mas os ventos contrários só podem servir para te ajudar a amar mais a tua esposa. Os ventos contrários só devem servir para você amar mais os teus filhos e cuidar deles. Os ventos contrários do teu ministério devem servir, sabe, para te impulsionar mais ainda, para você levantar voos mais altos, voar como a águia, voar como aviões, sabe, que cruzam oceanos nas mais altas condições. Sabe, queridos, Deus tem essa porção na tua vida, uma porção de perseverança. Você precisa de perseverança, Deus tem hoje derramado sobre a tua vida. O vento está contrário, só vai te ajudar a subir mais e vencer sobre as alturas. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com você algo que está aqui também, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quando você sabe que alguém é mentiroso, como você consegue saber que alguém está mentindo? Responde para mim aí, alguém. Quando você sabe que alguém está mentindo para você? Ah, quando ele está com aquela cara, eu tenho um detector de mentira, fica lá, eu ligo, boto um monte de negócio na cabeça dele e ligo, ah, você está mentindo. Não dá, né? Nem todos temos detector de mentira. O olhar talvez possa transmitir, mas tem gente que mente tão bem que até o olhar convence. Quando é que eu sei que alguém está mentindo para mim? É simples, amado. A resposta está na boca, está na ponta da tua língua. Quando é que você sabe que alguém está mentindo para você? Quando você sabe a verdade. Ah, te peguei, né? Ah, não é uma forma de saber que alguém está te mentindo? Quando você é conhecedor da verdade. Se você conhece isso aqui, nenhum falso profeta, por mais bonito que seja, assim como eu, lindão, entendeu? Cheio de, nenhum cara assim como eu vai conseguir te enganar. Você não se acha bonito, não? Você tem que se achar bonito. Você consegue olhar para o espelho e falar assim, mas que cara mais bonitão. Você tem que gostar de você, você tem que se achar bonito. Por isso que eu, de vez em quando eu brinco aqui, porque na realidade eu tenho que me convencer de que há valores em mim. E que, porque se eu não me convencer, se eu não me comprar, eu não me vendo para ninguém. Se eu não me achasse tal, eu não tinha conquistado minha mulher. Não tinha, ela não tinha se convencido dos valores. Depois a gente mostra o que não presta, né? Depois que já convenceu, fica mais fácil administrar o que é ruim. Não é verdade? Mas, amados, o que eu quero te dizer é que se você conhece a verdade te liberta. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Nunca houve, talvez na história, sabe, queridos, da humanidade, uma quantidade de falsos profetas, de falsos ensinamentos, sabe, de ensinamentos que têm como único objetivo encher igreja, encher cofres de igreja, angariar, comprar, adquirir, criar suntuosos templos, do mais fino mármore, dos tapetes mais caros, sabe, queridos, e usam a palavra de Deus para convencer.
Mas se você é conhecedor da verdade, você aborrecerá o homem mau, você não entenderá, sabe, que aquele apóstolo que é falso, você não entenderá ele como verdadeiro, sabe, quando vier com balela, quando vier com mentira, quando vier com falso ensinamento, você poderá confrontar isso. Eu vou te dizer uma coisa, você precisa conhecer a Bíblia, para você não engolir qualquer coisa, para você não comer qualquer fruto, sabe, Deus te chamou para comer fruto bom, mas você precisa ter coração bom e um entendimento bom acerca da verdade. Muitos caem prostrados diante de mentiras. Muitos são levados, sabe, por ondas agitadoras, por falsas doutrinas, ventos impetuosos que levam e trazem. Mas o que conhece a palavra de Deus não sai do lugar, sabe, no sentido de permanecer inabalável, que não aceita outra coisa que não seja a verdade da palavra de Deus. Hoje você liga uma rádio, hoje você acessa a internet, até nós, né, pastores, temos os nossos programas, procuramos militar da verdade, falar da verdade. Mas quantas programações, quantas rádios, canais de televisão, à torta e à direita, a presença do Evangelho, mas não existe nada mais forte que gera submissão ao ouvinte do que a internet. Já viu como a internet tem o poder de convencer imediatamente acerca do que se ouve e vê? Amados, você acessa a internet e tem lá de manhã alguém falando alguma coisa sobre uma doutrina. A internet ela tem um poder de submissão tão grande que a pessoa acredita naquilo. No meio da tarde, acessa um outro site, a um outro ponto de vista. A pessoa, no meio-dia, ela consegue mudar completamente de opinião a respeito daquilo que entendeu de manhã. No meio da tarde, acessa outro site, tem outra coisa falando da mesma doutrina. A pessoa aceita aquilo e acredita. No meio da noite ou no fim da noite, outra doutrina. Amados, hoje, a internet, ela é uma bênção, uma ferramenta maravilhosa para muita coisa. Mas ela pode ser altamente prejudicial. Nós não podemos acreditar tudo que a gente lê. A gente tem que questionar. A gente precisa perguntar, à luz da palavra de Deus, a respeito daquilo que está lendo ou se vendo. Quantas notícias saem escandalizando pastores, líderes, evangélicos, gente séria, mas que muitas vezes, amados, tem a sua reputação imediatamente tirada do coração do crente, porque se lê alguma coisa que se colocou lá, nós acreditamos muito facilmente em coisas que são ditas. Amados, se eu tenho o Espírito de Deus e se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu não vou ser enganado. Nem sobre falsas doutrinas, nem na aquisição de alguma coisa, na compra de alguma coisa, num negócio fechado. Se Deus, aleluia, está no teu coração, se você conhece a sagrada palavra, você não será enganado jamais na tua vida. Você não será enganado por um namorado. Você não será enganado por uma namorada. Você não será enganado por um vendedor. Você não será enganado por um falso mestre. Você não será enganado nem pelo diabo. Porque a palavra de Deus te dará entendimento e completo discernimento sobre todas as coisas da vida. Viu como é bom ler a Bíblia? Quer fazer um negócio antes de ir? Lê a Bíblia e ora. Vai comprar um carro, vai trocar de carro. Antes de ir, abre a Bíblia. Lê um pouco dela, ajoelha, ora. E, se possível, dá uma ligada para um pastor. Sabe, queridos, essa semana me ligou uma irmã. Falou, olha, pastor, eu quero fazer assim, 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 assado. Passou toda a estratégia que estava no coração dela. E ela disse assim, agora eu queria saber o que o senhor pensa. Amados, é bom ouvir isso. É importante fazermos desta forma. Talvez você tenha muito conhecimento de vida. Talvez você possa dizer assim, eu não preciso de uma opinião. Eu domino isso, eu entendo isso. Sabe, queridos, mas ao ligar para uma autoridade espiritual, não sou eu, nós temos aqui vários pastores. Quando você liga, quando você vai buscar um conselho, eu vou te dizer uma coisa, se você já ia acertar, Deus vai dar um acerto ainda muito melhor na tua vida. E se você errar, Deus vai usar esse servo dele, essa estrela da igreja, aquele que tem ouvidos para ouvir, para te dar uma melhor orientação acerca da tua razão, acerca da tua conclusão, acerca dos passos que você quer dar. Antes de fazer qualquer coisa, leia a Bíblia, ore, se possível, dá uma ligadinha, recebe uma bênção pastoral
eu vou te dizer, você vai por um caminho de excelência na tua vida. Você crê nisso? Talvez não seja uma prática tua, mas experimenta, dá uma oportunidade, deixa Deus testificar isso na tua vida. Éfeso é lugar onde há o bom conselho. Amém? Onde há um domínio e uma segurança muito grande. Vamos ficar de pé, porque eu quero terminar essa ministração celebrando essas manifestações espirituais de Éfeso. Porque, amados, Deus, como eu disse no começo, quer nos ensinar acerca de comportamento, acerca de atitude. E a palavra do Senhor aqui, já de olhos fechados, se alguém puder subir, eu convido pode ser o Rick, para dedilhar aqui, tocar alguma coisa de fundo, um som espiritual. Porque eu quero também dizer de uma característica muito forte de Éfeso para a gente orar. Para a gente encerrar e ir para casa abençoado. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui, ó. Depois de Jesus do Senhor ter mencionado resistência, labor, perseverança, depois de Deus mostrar que Éfeso é um lugar estratégico, um ponto estratégico de Deus para ganhar vidas, depois de Deus manifestar uma igreja em Éfeso, um lugar de comércio, um lugar de trânsito, um lugar de agito, um lugar de conquista, um lugar de aquisição de bens. Depois de salientar a resistência e o conhecimento da verdade para não ser enganado, a palavra do Senhor começa a dizer assim, ó: tenho porém contra ti. Havia algo de Deus que não era aprovado. E Deus, amados, não é um Deus que só usa do artifício de reconhecer o que está certo. Mas Deus também é um Deus que, porque prova os corações, profundamente os sonda, encontra lá dentro desses corações as coisas que precisam ser tratadas. Porque na realidade, amados, esse é o tempo do tratamento. A palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E amados, o Senhor diz: eu tenho porém contra ti, Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. E aí o Senhor dá um conselho. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Esse é o conselho do Senhor. Ele detecta a falha. Depois de encontrar tantas coisas louváveis, apreciáveis, desejáveis, o Senhor agora expõe um erro. E Éfeso, amados, é um lugar de exposição de erro. Éfeso é um lugar, amados, que a gente pode andar por um tempo maquiado. Éfeso é o tipo da igreja onde por um tempo até se esconde algo. Mas tal é a presença de Deus, porque aqui se celebra a palavra de Deus. Aqui se celebra a resistência. Aqui se celebra o trabalho. Aqui se celebra, sabe, o lugar estratégico. Então é um lugar sério, é um lugar que não é de brincadeira, é um lugar onde coisas sérias, de um povo sério se manifestam. Gente que leva a sério ser crente nesta terra. Gente que leva a sério família. Gente que leva a sério relacionamentos. Jovens que levam a sério santidade no namoro. Gente, sabe, jovens que não saem da igreja, vai para motel, como acontece por aí. Gente que discerne a santa ceia do Senhor. Gente que come do pão, bebe do cálice, discernindo o corpo de Cristo. Éfeso é um lugar onde se resiste à paixão, à concupiscência, onde se abre mão de prazeres carnais para viver intensamente o prazer de Cristo, o prazer do Espírito. Éfeso é um lugar que se reconhece que há coisas maravilhosas, mas ainda não é para mim. E Éfeso se anda torto por um tempo, mas daqui a pouco Deus mostra. Porque Deus quer ajustar, porque Deus quer tratar, porque Deus quer convencer, porque Deus quer forjar,
Porque Deus quer alinhar o crente de Éfeso e tornar o melhor ainda do que ele já é. Porque essa é a proposta de Deus. É dizer, ô camarada, você está errado, você está enganado, você está convencido pelo erro. Mas Éfeso é um lugar em que aquele que está errado tem ouvidos para ouvir o bom conselho, porque imediatamente após Deus salientar e identificar o erro, Ele dá um conselho, e Deus não dá conselho quando não se tem ouvido para ouvir. Éfeso é um lugar onde o ouvir é celebrado, onde o ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, é desejar. Como pastor, eu desejo um povo que ouça, mas ouça pela palavra de Deus. É um ouvir mais aprimorado, é um ouvir mais, detalhado, é um ouvir mais seletivo. Esse é o tipo de ouvido do Éfeso, da igreja de Éfeso. E aí então Deus, ao encontrar ouvidos que ouvem, Ele dá um bom conselho, Ele diz, volta à prática das primeiras obras. E isso envolve arrependimento. E arrependimento, meu querido, de olhos fechados, ouça. Arrependimento vem do grego metanoia, em que meta significa mudança. E noia significa mente. Mudança, mente, ou seja, metanoia, arrependimento, significa mudança de pensamento. O camarada não se arrepende quando as obras de fato não se concretizam. Não há arrependimento genuíno sem mudança de atitude. É exigido do arrependido uma mudança completa de atitude e comportamento. Então Deus sugere o seguinte: volta a praticar as primeiras obras, ou seja, é um retorno ao jardim do Éden, ao jardim da santidade, é um abandono. Então olha aqui, quando eu digo que eu me arrependi, a minha verdade só aparecerá com o tempo, porque o tempo me permitirá agir de forma diferente. Então, se eu sou marido e me arrependi de algo em relação à minha esposa, e a ela eu peço perdão, a ela não caberá outra coisa senão esperar o tempo, para que o tempo me permita agir de forma absolutamente contrária e oposta àquilo que eu fiz e a magoou. Então, amados, arrependimento é a dor que eu sinto por ter causado dor. Éfeso é uma igreja onde diariamente se sente a dor de ter causado dor, que é diferente das coisas mundanas, das coisas terrenas. No mundo se causa dor e se sente prazer por causar a dor. Mas em Éfeso, que essa ilha espiritual, habitada por crentes verdadeiros, e não crentes forjados ou fantasiados, mas crentes de verdade, sentem dor, um pesar, uma tristeza profunda por ter causado dor a um irmão, por ter causado dor a uma esposa, por ter causado dor a um filho, a uma namorada, a um noivo, a uma noiva, a um pastor, a um líder. Éfeso é um lugar onde o arrependimento se manifesta de verdade. Implica em mudança de atitude e comportamento. Não é o remorso, que no momento causa dor, tristeza, se chora até de remorso, mas não é suficientemente forte para mudar o temperamento, para mudar a atitude. Por quê? Porque o remorso está ligado à pessoa que pensa em si própria, que só pensa em si, só pensa nele. Então ele causa algo ruim, ele sente remorso, porque na realidade ele vai saber que aquilo é mal, vai lhe causar alguma reprimenda. Então ele finge um arrependimento, mas na realidade ele está pensando em si e não no outro que está sofrendo. Éfeso gera maridos que sentem dor por ter gerado dor.
Em Éfeso a gente gera mulheres, esposas, que sentem dor por ter causado dor. Em Éfeso a gente gera filhos, jovens, que sentem dor por ter causado dor a alguém. E Deus aqui então diz: volta onde caístes. Arrependimento. Essa é a marca principal de Éfeso. De olhos fechados, ciente de que Deus te colocou neste lugar, e que este lugar se manifesta assim, ó, em que aquilo que está oculto tem que ser trazido às claras para tratamento, e aquilo que já é claro se celebra ainda mais para melhorar o crente em seu nível de relacionamento com Deus e com o irmão que está do lado. Éfeso é essa igreja laboriosa, que labuta, que persevera, que usa os ventos contrários para subir mais alto, que respeita, que admira, que elogia, mas que também repreende à luz da palavra de Deus. Essa igreja que Deus tem nos chamado para ser. Vamos orar. Santo e eterno Deus, graças te damos, Pai, porque em nós, Senhor, há o Espírito de vida, o Espírito vivificante, o Espírito gerador de poder, Senhor, que transforma a palavra do Senhor em prática, em regra de fé, em regra de prática, Senhor. Em nós habita o Teu Espírito, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça de Deus. Em nós, Senhor, habita o Espírito que nos convence acerca da necessidade que o mundo tem de Cristo. E é o Espírito que também, que me impulsiona a levar Cristo a quem está com sede de Cristo, a levar Cristo a quem tem fome de Cristo, a viver Cristo, a pensar Cristo, a agir Cristo, a ser Cristo nesta terra, crucificando, Senhor, assim, o corpo mortal, mas vivificando o Espírito, sendo o Senhor, e tendo essa posição geográfica tão importante para Deus. Por isso, ó Deus, através do Teu Espírito, visita o povo que hoje nos ouviu. Senhor, parece ser algo, ó Deus, superficial isto que foi dito, mas, Pai, mostra a profundidade disso nos corações. Mostra, Senhor, esta palavra estratégica, neste momento estratégico, em que o Senhor se levanta para derrubar, Senhor, principados que atuam contra o Teu povo, contra a Tua igreja. Hoje, Senhor, eu libero esta palavra. Senhor, somos candelabro marcado e conhecido por Deus. Há estrelas de Deus neste lugar, há pastores, há mensageiros de Deus nesta casa, que discernem as coisas do Espírito, que não negligenciam a Tua palavra, que não, Senhor, sonegam do povo a verdade, que não tem medo, Senhor, de expor o que é verdade de Deus na vida, e que procuram também viver, Senhor, este padrão elevado de consciência. Senhor, levanta uma geração, Senhor, em que o padrão de pensamento e atitude seja num grau elevado, admirável, satisfatório pelo menos, Senhor, diante de Ti. Ajuda, Pai, aqueles que vivem talvez uma meia boca de vida santa, a entender, Senhor, a necessidade de ser santo como Deus. Se há porventura, Pai, casais, jovens de namoros ilícitos, Senhor, nós não conhecemos, Tu sabes, talvez não haja, então se perderá essa oração no meio do caminho, porque não há necessidade. Mas havendo, Senhor, promiscuidade ou erro no conduzir o seu namoro, se há junção carnal, se há pecado, Senhor, manifesto, convence, Pai, os corações acerca de ser santo, de guardar, Senhor, para o tempo certo, aquilo que, Senhor, foi marcado para o tempo certo. Ajusta os corações, Senhor, dos obreiros. Senhor, mostra, Pai amado, a importância de ser Éfeso neste bairro.
de nos ajustar ao calendário, de nos ajustar, Senhor, às festas, de nos ajuntar, Senhor amado, nos proclames, Senhor amado, nos chamamentos, Pai amado, nas convocações para orar, nas convocações para o aprendizado, nas convocações, Senhor, para as festas sociais, nas convocações para as vigílias, nas convocações para os jejuns que são proclamados. Senhor, levanta uma geração que encara com seriedade cada ato, cada atitude, cada celebração na casa do Senhor. Porque Éfeso é feita de gente séria, que leva a sério o Deus que é sério. Ajuda-nos, Senhor, a nos ajustar a essa condição, a sermos a igreja que se arrepende de fato e que volta ao primeiro amor sempre que for necessário, para começar de novo, agora de forma certa, correta. Ajuda-nos, Senhor, a ser Éfeso, uma igreja, Senhor, que se arrepende do mal e que diz: Senhor, nos perdoa, vamos começar de novo, agora com Cristo no barco, com Cristo na condução das coisas. Senhor, libera esta palavra, Senhor, nesse dia que é um divisor de águas neste ministério. Talvez, Senhor, de uma forma invisível e pouco percebida de muitos, mas, Senhor, eu percebo que o Senhor faz de hoje um divisor de águas para esta obra, Senhor. Eu te peço, faz mesmo, Senhor, esta obra, no nome precioso de nosso Senhor Jesus, o Cristo. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém e amém. Glória a Deus.